Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou explicar para vocês sobre o conclave e o último Papa, né? A profecia de São Malaquias dos 112 Papas, né? Da profecia dos Papas. Então hoje eu vou explicar aqui, trazer essas explicações porque é um momento em que recentemente morreu o Papa Francisco e que, de acordo com a profecia, seria considerado o último Papa, né? De acordo com a profecia, o Francisco é o número 112 e a profecia vai até o número 112, né? Então, ele é considerado o último Papa da Igreja Católica, né? Então, surgiu muitas, vamos dizer assim, muito comentário, né, depois da morte do Papa Francisco, porque ele é considerado, de acordo com a profecia de São Malaquias e também de Nostradamus, né, desses profetas, ele é considerado o último Papa da Igreja Católica, né? E depois dele aí a Igreja chegará ao fim, né? Terá o fim. Então eu vou explicar para vocês aqui, trazer explicações mais detalhadas sobre o conclave e o último Papa, né? Como será que depois desse conclave, será que vai ter conclave? Com a morte do Papa Francisco, que é considerado o último Papa da Igreja Católica, será que vai ter mesmo conclave? O que vai acontecer nesse conclave? Esse conclave vai ser cancelado? Vai ser adiado? Ele vai acontecer e vai ter, vamos dizer assim, vai acontecer alguma confusão lá dentro, algum desentendimento em que poderá ser cancelado durante o processo, né, do conclave. Isso pode ser interrompido, esse conclave pode ser interrompido por algum problema que pode acontecer durante esse processo do conclave, ou ele não vai ter nenhum problema, esse conclave vai correr naturalmente, normalmente, não vai ter problema e vai ser eleito um Papa, né, que pode ser o último Papa, né? Porque se for eleito um novo Papa, o Francisco não seria o último, seria o penúltimo, né? Porque na ordem, né, nós temos aí o antepenúltimo, né, que está na posição antes do último, né, duas posições antes do último, antepenúltimo é antes do penúltimo, né? Tem o último, mas antes do penúltimo tem um último, antes do último tem o penúltimo. E antes do penúltimo tem o antepenúltimo. Então temos aí o antepenúltimo, temos o penúltimo e temos o último. Então o que vem antes do último é o penúltimo. E o que vem antes do penúltimo é o antepenúltimo. Então seria o quê? O Papa Francisco é considerado o último Papa da Igreja Católica, de acordo com a profecia, né? De acordo com as profecias da profecia dos Papas, né? Feita pelos profetas da Idade Média, né? E muitas profecias foram cumpridas. Se a gente observar na história, Nostradamus fez grandes profecias, a maioria delas foram cumpridas, né? Sobre a Revolução Francesa, né? Sobre as coisas que aconteceram, né, na história, né? E a morte de um rei que teve lá na Idade Média, né, até os dias de hoje. Então, coisas assim, ele cumpriu, né? Assim, a maioria das profecias de Nostradamus foram cumpridas. Né? Pode acontecer de ser surpreendente mesmo, de ter uma profecia que não seja cumprida, mas pela lógica, se a maioria das profecias desse grande profeta Nostradamus foram cumpridas, logicamente que a tendência de todas elas forem serem cumpridas. Né? Então a profecia de Nostradamus, não só de Nostradamus como de outros profetas, em que as profecias foram cumpridas. Então, vamos dizer que o profeta fez a profecia de 1000 anos. Aí, vamos dizer, 1000 anos, chegou a 500 anos, no ano 500. A metade do tempo, né? 1000 anos, uma profecia feita de 1000 anos, chegou na metade do tempo, 500 anos. De 500 anos para trás, foram cumpridas. Né? O que ele previu aconteceu, então, os fatos, os acontecimentos previstos na profecia dele, que ele fez uma profecia de 1000 anos na frente, né, nessa hipótese aí, nessa suposição. Aí, nessa hipótese de profecia de 1000 anos, chegou na metade do tempo, foram cumpridas. E, logicamente, se até o momento essas profecias foram cumpridas, as próximas também serão cumpridas. Então, pela lógica, tem a grande tendência, assim, a grande possibilidade de serem cumpridas, porque as profecias de Nostradamus, a maioria delas foram cumpridas. Então, se ele previu o último Papa,
E o outro profeta que é considerado santo pela Igreja Católica, São Malaquias, eu acho que ele também era um padre na Idade Média, né? Então, ele é considerado também a profecia deles, né? Porque Nostradamus fez profecias sobre na área da política, na área da religião, na área do esporte, na área em todas as áreas da vida, né? Da cultura, de todas as áreas, de todos os lugares, de todas as pessoas, de todas as áreas, do mundo inteiro, na verdade, né? Fez a profecia de tudo. E aí foi uma profecia geral, né? Bem ampla, né? Bem geral, falando sobre todos os assuntos de tudo, em todas as áreas, abrangendo todas as áreas, abrangendo tudo. Então, foram cumpridas, então, logicamente, as próximas serão cumpridas também. Né? Se até o momento as profecias de Nostradamus foram cumpridas, as próximas também serão cumpridas. Agora tem a diferença do profeta São Malaquias para o profeta Nostradamus, é que o profeta Malaquias ele se focou somente sobre os papas. Não, ele ficou focado, foi uma profecia específica somente dos papas. Já o Nostradamus, a profecia deles aí envolvia guerras, doenças, pandemias, né, doenças, envolvia várias áreas. Então era mais abrangente, atingia várias áreas. Então, em várias áreas do conhecimento, várias áreas da sociedade, então várias situações. Então ele atingia várias situações, né? Então, em várias áreas. Então era uma bastante ampla, bastante abrangente, então era mais geral, né? A profecia de São Malaquias é mais específica, é somente sobre os papas. Já a profecia de Nostradamus é uma profecia mais geral, mais ampla, mais abrangente, porque ele falava, as profecias deles envolviam tudo, envolvia política, envolvia religião, ciência, tudo. E aí até agora foram cumpridas, então pode ser a possibilidade da próxima também as próximas também serem cumpridas. Aí temos outra profecia também bastante conhecida, né, da virada do milênio, a profecia da data limite de Chico Xavier, que aí tem essa história, né, de que foi feita uma reunião dos anjos, né, dos seres de luz, né, espíritos de luz, que depois que o homem foi à Lua, aí os governadores de cada planeta, né, do nosso sistema solar, porque cada sistema estelar, né, cada estrela tem seus planetas, né, no universo, cada estrela tem seus planetas. Aqui na nossa galáxia e outras galáxias também, né, todas as estrelas do universo têm seus planetas e tem vida, né, considerado vida, né, provado de acordo com a espiritualidade existe vida. E aí tem seus governadores, tudo. Aí se reuniram que eles ficaram preocupados, os governadores, os chefes dos planetas, né? Como se fossem presidentes, reis, né? Os líderes de cada planeta, né? Se reuniram. Devia ser em algum planeta, em algum lugar, no espaço, numa região do espaço. Não necessariamente o planeta, pode estar no próprio espaço mesmo, numa região. E aí eles decidiram fazer, vamos dizer assim, na nossa humanidade terrestre, né? Dar um prazo de um tempo para que as pessoas mudassem, né? Se caso não mudasse, mudar para melhor, né? Fazer uma transformação interior, a sociedade mudar, a humanidade mudar, melhorar. Se a humanidade não melhorar, aí teria uma grande destruição, assim. Se caso não, aí isso para poder fazer o mundo evoluir. Aí o mundo vai surgir novas, vamos dizer assim, a humanidade vai avançar cada vez mais, né? Na evolução. Então isso existe, os planetas são habitados, né? Todos os planetas são os habitantes, tem pessoas morando lá nesses planetas, então são habitados. Tem os chefes dos planetas, né? Assim como tem um chefe de um país, né? Chefe de uma empresa, chefe de um país, o planeta também tem os seus chefes, né? Seus líderes, né? Cada planeta tem seu líder, seus líderes, né? Então cada planeta tem o seu líder, e aí eles se reuniram para decidir sobre isso aí. Aí o que aconteceu em 2020, né? Aí veio a pandemia, mais ou menos nessa época aí, vai ver só confirmar meio que estava previsto. Porque, vamos dizer assim, aconteceu como se fosse o último ato, né? No teatro, né? O último ato, vamos dizer assim, um grande acontecimento para poder fechar, vamos dizer assim, fechar com chave de ouro
essa grande profecia aí, né? Assim, fazer com que a humanidade desse planeta evoluísse cada vez mais. Aí agora teve o que acontece, tem o Papa Francisco faleceu, morreu, e ele é considerado o último Papa. E agora? O que vai acontecer? O Papa Francisco morreu, e ele é considerado o último Papa da Igreja Católica. E agora vai ter o conclave. Vai ter o conclave? Não vai ter? Nós vamos conversar sobre isso. E aí o próximo será o último? O Papa Francisco será considerado o penúltimo? Ou não vai ter nenhum outro Papa, porque ele realmente é o último. Nós vamos conversar direitinho sobre isso aqui, nós vamos entender melhor sobre isso. Então se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Deixe a opinião de vocês. E qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar que esclareço, tá? Ativa o sininho para receber novos do canal. E veja outros vídeos, tem outros vídeos bons aqui no canal, tá bom? E seja membro para receber benefícios exclusivos do canal para membros. E vamos lá, vamos conhecer aqui os mistérios dessa grande profecia, né? Os mistérios. Vamos ver por quê? Por que está acontecendo isso, né? Então, aconteceu que o Papa Francisco morreu. Ele é considerado o último Papa da Igreja Católica. E agora? O que vai acontecer? Então, teve o funeral, né? Tudo, né? É como se fosse um funeral de um rei, né? O Papa é considerado como se fosse um rei, né? Porque o Vaticano é um país, é o menor país do mundo, né? O maior país do mundo é a Rússia, né? O Vaticano é o menor país do mundo. E aí é uma cidade, que é uma cidade-estado, né? E aí ele tem, como um país, ele tem o seu chefe. Se o Vaticano é considerado um país, é uma cidade religiosa, né? É considerado um país, então esse país tem um chefe. E o chefe desse país o chefe do país tem que ser ou o presidente ou o rei, né? Então, no caso, é o Papa, como se fosse um rei mesmo. Né? E o que acontece? Existem muitos mistérios aí sobre... tem um filme aí, dois filmes aí que foram concorridos ao Oscar, né? O Conclave, né? Que foi nesse Oscar agora, concorreu ao Oscar, ele não ganhou o filme, né? Mas ele fala como é o funcionamento do processo. Eu sugiro que veja esse filme, O Conclave, né? Ele explica como é o processo da eleição de um Papa, né? E tem o outro filme também falando sobre desse assunto aí de papas, né? E tem Os Dois Papas, né? O filme Os Dois Papas, que é quando o Papa Bento XVI renunciou por causa da idade, estava em idade avançada, estava doente, ele renunciou e o Papa Francisco entrou no lugar dele, e aí ficou os dois papas, né? O Papa mais velho e o Papa mais novo. O Papa velho e o Papa novo, né? Interessante, né? O mundo governado por dois papas. Aí o velho morreu e ficou somente ele, né? O Francisco. Até que chegou a vez dele, ele morreu também. Então, esses dois filmes explicam, né? Os dois papas falam desse momento aí, do encontro dos dois papas, né? O antecessor que renunciou e o outro que entrou, o atual, né? E aí, um é mais conservador, outro mais liberal, então mais progressista, né? Mais moderno, né? Um mais antigo, outro é mais moderno, um é mais tradicional, outro é mais moderno, né? Então é diferente, né? É mais liberal, né? Então mais livre, né? Então são pensamentos diferentes, então isso é bastante interessante. Agora o que acontece, esse fato histórico, esse acontecimento histórico que acontecer, que está acontecendo agora, nesse momento. Então tem muita gente preocupada, como é que aconteceu, o Papa morreu e agora o mundo vai acabar e tal, porque diz que quando tiver o último Papa o mundo vai acabar, vai ter fim, então, né? Mas uns dizem que não, que com a eleição, com o surgimento do último Papa o mundo não vai acabar somente a Igreja. Outros dizem não, que vai acabar o mundo também, inclusive a igreja e tudo. Outros dizem que não vai acontecer nada. Então, o que vai acontecer é o que está na profecia, né? Então, o que diz a profecia? Eu vou ler aqui a profecia. A profecia dos papas. A profecia de São Malaquias. Que eu considero santo pela Igreja Católica, São Malaquias. A profecia de São Malaquias, que é a profecia dos papas, diz que é uma série de 112 frases curtas, crípticas em latim, as quais supostamente descreveriam cada uma um futuro papa da Igreja Católica, incluindo alguns antipapas, iniciando com
o Papa Celestino II. Celestino II é o da época do São Malaquias. Então, a partir do Papa da época de São Malaquias, antes de São Malaquias existiam outros também, mas a partir dele é porque o São Malaquias ele teve um sonho, ele sonhou. Nesse sonho, ele diz que Deus revelou para ele em sonho, e ele conseguiu lembrar do sonho e revelou que os 112 papas futuros, depois daquele do Celestino, né? Do Celestino II, aí, até o atual, né? Então, é a profecia que diz aqui, cada um tem uma frase que identifica cada um, que significa cada um, né? Que traz uma identificação de cada um. Então tem o nome e tem a identificação por uma frase. Essa frase está em latim e depois foi traduzida para o português. Essa frase é a identificação dele, é a explicação sobre ele, né? O que ele veio fazer aqui nesse mundo, né? Qual a função dele, qual a missão dele, o que ele veio fazer aqui nesse mundo, né? Qual o trabalho dele aqui nesse mundo, qual a finalidade dele, né? Qual a função, qual o objetivo dele aqui nesse mundo, né? Qual a intenção, qual o objetivo dele, qual é o trabalho dele, qual é a missão dele. Então a frase fala sobre isso. Então, vamos aqui ver aqui o que diz. Vamos pegar aqui os últimos, os 3 últimos. Aqui, de acordo com a profecia de São Malaquias e de Nostradamus também, né? Mas principalmente de São Malaquias, que é uma profecia específica sobre papas. De acordo com a profecia de São Malaquias, a profecia dos papas, ela diz que o último dos 112 papas, denominado de Petrus Romanos, Pedro o Romano, seria, de acordo com o texto publicado, o último papa da Igreja Católica Romana e veria a destruição de Roma. Então, de acordo com a profecia, vem vindo, vai indo, o tempo vai passando, e vão surgindo os papas, vão surgindo, até chegar no Pedro Romano, que é considerado o último papa da Igreja Católica, de acordo com a profecia de São Malaquias, que é a profecia dos papas. Aí é o número 112, né? A profecia vai até o número 112. O Papa Francisco, ele é exatamente o número 112. E agora? Ele é considerado o último Papa? Como é que é? Vai ter um conclave aqui? Nós vamos entender melhor sobre isso aqui. Porque... mas ele não é, porque não tem explicitamente, não tem nome de Pedro. Mas vi um artigo aí, que diz que ele é da Argentina. Argentina, em latim, significa... vem de arjun. Arjun é um mineral, uma pedra. Então, Pedro é um nome que vem de pedra. Surge da palavra pedra. Então, a Argentina se refere a pedra. Então, aí tem tudo a ver, né? Vem um país que tem o nome de pedra. Aí pode ser esse o Pedro, né? Romano porque ele está em Roma. Então, aí seria ele, né? Aqui temos aqui, vou ler aqui os últimos, não, porque são 112, não vou ler todos os 112, eu vou ver os 3 últimos. Vamos pegar aqui os 3 últimos e vamos analisar os 3 últimos papas. E agora o que vai acontecer, então eu vou falar do último papa e depois eu vou falar do conclave, né, como fosse um conclave, que é o processo de eleição do papa, né. Então aqui, de acordo com a profecia de São Malaquias, que é de acordo com a profecia dos papas, é o Papa João Paulo II. Vamos pegar aqui João Paulo II, número 110. Aqui tem a numeração aqui, só que não é a numeração dele, é a numeração da número posterioridade, tradução, aqui, né? Número 110 aqui, chegar aqui no 110, aqui, número 110, do trabalho do sol. Então, de acordo com a profecia de São Malaquias, a profecia dos papas, o Papa João Paulo II é considerado o Papa do trabalhador do sol. O nome que identifica ele, a frase que identifica ele é trabalhador do sol.
Então, o Papa João Paulo II é trabalhador do Sol. Ele é trabalhador do Sol porque ele viajava muito, né? E geralmente fazia sol, nunca viajou de noite, só de dia. E durante o dia faz sol, então chegava no sol quente. Inclusive aqui no Brasil ele chegou no sol quente. Eu fui até uma missa dele quando era criança, né? E tava um sol muito quente, tava quente, quente, quente. No dia que chegou aqui em Brasília, né? Nos anos 90, 1990, tava muito quente. Cheguei a ver ele de perto, né? E assim, ele sempre viajava assim, dia de sol, né? Não era de noite, era sempre durante o dia. E quando ele chegava em algum lugar, fazia o sol quente, o sol estava muito quente, né? Então isso é o que já entende que ele é um trabalho do sol. João Paulo II, ele, de 1978 a 2005, é o tempo que ficou no poder. O nome dele é Karol Joseph Wojtyla. Ele nasceu e morreu em dias de eclipses solares. Então, além de ele viajar em dias durante o dia, que nunca viajou de noite, só durante o dia, e durante o dia faz sol, né? Durante o dia faz sol, e o sol muito quente, chegava no lugar, então estava bastante quente, né? As pessoas tinham que se proteger do sol, né? Que é muito quente. Ele também nasceu no dia de eclipse solar e morreu no dia do eclipse solar. Então, eclipse solar. Eclipse solar, logicamente, é do Sol, refere-se ao Sol. Então, ele é trabalhador do Sol. Aí, depois dele, aí ele ficou 27 anos no poder, ele ficou muito tempo, né? Ele entrou novo, né? E saiu velho, né? Então, veio muito tempo. Depois dele veio o número 111, é o Glória da Oliveira. Glória da Oliveira é o Bento XVI, Papa Bento XVI, que ficou no poder de 2005 a 2013. Ao contrário de João Paulo II, que ficou até o fim da vida, o João Paulo II, ele depois de Pedro, ele é considerado o Papa que ficou mais tempo no poder, né? Porque é o que ficou mais tempo no poder. De acordo com o segundo que ficou mais tempo, né? O primeiro foi o Pedro, né? Depois veio ele. Então, São Pedro, né? Que foi o primeiro Papa, né? Então, Bento, e se o fim é igual ao primeiro, o começo, né? O primeiro Papa foi Pedro, o último vai ser Pedro, então fechou o ciclo, né? O fim é igual ao começo. Igual Roma, o primeiro imperador o fundador de Roma foi o Rômulo. Rômulo e Rêmulo eram irmãos gêmeos, tudo. De acordo com a história, foi criado por uma loba, tudo, né? Aí o Rômulo se discute com o Remo, né? E aí todo mundo já sabe o que aconteceu, né? E aí ficou o Remo foi embora e ficou o Rômulo, e aí ele fundou a cidade de Roma. Aí o tempo foi passando, teve o período de república, depois monarquia, teve a monarquia, né? Depois a república, depois o império. Aí o Império Romano começou com Augusto César, filho de Júlio César, que seria o primeiro imperador romano, se não tivesse sido se não tivesse desaparecido daquela forma, né? Aí ele seria o primeiro imperador. Aí, na verdade, foi o filho dele, o Augusto, primeiro imperador de Roma. Aí depois vieram outros, até o último, na Idade Média, que quando a Roma estava sendo invadida pelos bárbaros, aí o último papa era... O último imperador de Roma. O último imperador de Roma era o Rômulo, justamente o Rômulo, mesmo nome. Rômulo César, o mesmo nome do primeiro fundador de Roma. Então, o fim é igual ao começo, né? Então, o começo teve o fim, foi exatamente igual ao começo, né? Então, se o nome do fundador de Roma era Rômulo, o último imperador de Roma também se chamava Rômulo César. E aí depois acabou, né? Roma foi destruída, tudo, né? A cidade de Roma, o império acabou, aí veio a Idade Média, tudo, né? Aí o cristianismo ficou em Roma, né? Tá? Até hoje, né? Na cidade de Roma. Tem o Vaticano lá. Então o Vaticano é um país que fica dentro da cidade de Roma. Roma é a capital da Itália, então fica dentro da cidade de Roma, o Vaticano. É o menor país do mundo e o líder desse país, o chefe desse país é justamente o Papa. Antes de ser que Roma, o Império Romano, ele foi conquistando várias terras, depois ele foi diminuindo, foi acabando. Então aí Roma, o Império Romano teve a perseguição dos cristãos, depois ele é aquela história, né? Você não pode vencer inimigos e justiça a ele. Então a Roma se tornou cristão também, né? Aí veio a Igreja Católica em Roma por causa do cristianismo, que Roma se tornou cristianizado, porque teve um imperador de Roma que se tornou cristão, né?
E aconteceu uma coisa lá na vida dele e ele se tornou cristão. Aí o Papa Bento XVI é o Josef Radolf Ratzinger, o anterior era polonês, esse era alemão. Antes de ser, por que ele tem esse nome Glória da Oliveira? Aí o significado desse nome, antes de ser Papa, era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em cujo brasão havia um ramo de oliveira. Então ele era um chefe de um órgão lá do Vaticano, e esse órgão, essa comissão lá do Vaticano, esse órgão da comissão tinha um brasão, esse brasão tinha um ramo de oliveira, né, um desenho de oliveira. Depois do Bento XVI vem o 112, exatamente, o último. Durante a última perseguição, a Sagrada Igreja Romana ele assentará. Durante a última perseguição à Sagrada Igreja Romana, ele assentará Papa Francisco, 2013 a 2025. Né? Lembrando que Bento XVI renunciou, né? Ficou 7 anos no poder, ele renunciou e depois teve a eleição do novo Papa, que é o Papa Francisco, né? Pela primeira vez na história, né? 2 papas, né? Só que um ficou inativo, né? E o outro ficou ativo, né? Um ficou, vamos dizer assim, o velho saiu, ele se aposentou, ficou lá na casinha dele lá sossegado, e quem comandou mesmo a igreja foi o outro, né? O novo, né? Então não era 2 papas que estavam comandando, né? Porque um renunciou e o outro ficou. E esse que ficou é que mandou na igreja. Ele é argentino, o nome dele é Jorge Mário Bergoglio. Aí o que é o significado dele, né? Sobre o Papa Francisco, que está aqui na informação aqui, foi alterada a informação. Aqui diz que a frase dele diz que durante a última perseguição da Sagrada Igreja Romana, ele assentará. Aí diz o significado dele, o Papa Francisco. Francisco foi um Papa reformista e progressista, que enfrentou muita resistência. Ele foi um Papa reformista e progressista, que enfrentou muita resistência da ala mais conservadora da Cúria Romana, sendo que em seus períodos mais conturbados e de tomadas de decisões mais polêmicas, ele passou a andar de cadeira de rodas, o que evoca a sua descrição da profecia durante a última perseguição à Sagrada Igreja Romana. Ele assentará. Então, ele, durante a última perseguição da Sagrada Igreja Romana, ele assentará. Então, assentará, ele ficará na cadeira de rodas. Perseguição à Sagrada Igreja Romana, então ele estava sendo perseguido. Então não foi exatamente outras religiões que estavam perseguindo Roma, o Vaticano, né, a Igreja Católica. Né? Não eram outras religiões perseguindo a Igreja Católica. Outros países perseguindo o Vaticano. Mas sim, dentro do próprio Vaticano, né, os pensamentos das pessoas, um era mais conservador, mais sério, mais conservador, outro era mais liberal, mais, né, progressista, reformista, tudo. Ele é um Papa reformista, né? Assim como tem a política de esquerda, direita, assim, porque lá também o Vaticano é uma mistura de política com religião, assim, né? O chefe da igreja, da religião, é também o chefe do país lá. Então tem esse negócio aí, né? De teologia. Aí os outros que têm um pensamento diferente dele perseguiram ele, porque ele justamente tem um pensamento diferente. Pensamento progressista, mais liberal, tudo, né? E aí ele foi perseguido. Aí durante esse período que estava sendo perseguido, por problema de saúde, ele ficou na cadeira de rodas. Então, confirmando aqui a profecia, né, de durante a perseguição da Igreja Romana, ele se assentará, né, ficará na cadeira de rodas. Então, aí vem o número 112. Aí vem aqui, falando sobre o Pedro Romano. Petrus Romanus, qui perques aves in multis tribulationes quibus transactis, civitas septicolis diretur et eludex, tremendus ludicabit populum fum finis. Traduzindo para o português, aqui está em latim, vamos traduzir para o português. Pedro, o romano, que apacentará as ovelhas em meio a esse último papa, né? De acordo com a profecia dos papas,
o Papa Pedro Romano é o último Papa da Igreja Católica. E aqui diz que Pedro Romano, que assentará as ovelhas, em meio a muitas tribulações passadas, estas, será destruída a cidade das 7 colinas, Roma, e o tremendo juiz julgará o seu povo fim. Será um dos cardeais que farão parte do conclave em maio de 2025. Entre eles, chama a atenção Pietro Parolin, cardeal figura forte no Vaticano e o mais cotado para ser o próximo Papa. Vale ressaltar algumas semelhanças com a descrição, principalmente seu nome. Pietro é Pedro, sendo o próprio Pietro Parolin um cardeal italiano no Veneto e segunda pessoa mais importante no Vaticano, atrás apenas do Papa, com grande poder e influência na Cúria Romana, sendo entre os cardeais o que mais se encaixa com a descrição de Pedro o Romano, já que seu nome é Pietro Parolin, um cardeal italiano com grande influência no Vaticano, apesar de ser apenas uma possível conjectura que se encaixa de modo espantoso. Temos que aguardar o resultado do conclave. Então é isso. De acordo com a profecia dos papas, né? O último papa é o Pedro Romano. E como acontece com o conclave? O conclave é assim. Já colocaram a chaminé lá, vai ser na Capela Sistina. E no teto da Capela Sistina tem uma pintura lá feita pelo pintor Michelangelo, que pintou lá, inclusive até uma história de que ele estava pintando lá e uma tinta caiu em cima, quase caiu em cima de um papa da época, né? E ele pediu para ele sair, ele saiu, e conseguiu evitar que a tinta caísse em cima da cabeça dele, né? Pois é, aí lá tem essa pintura lá no teto, e lá é uma capelinha, né? Uma pequena igreja. E lá os cardeais entram, ele é fechado com chave, né? Eles ficam trancados lá dentro. E só saem de lá depois que o Papa foi eleito. Aí tem a votação, aí no papel é anotado o nome, o cardeal escolhe o nome de um colega dele, né? O nome que ele quer que seja o Papa, né? Ele quer que ele seja o João, quer que seja o José, quer que seja o Fernando, quer que seja o Paulo, quer que seja aí vai falando o nome que ele quer. E aí, quando não tem a definição, eles queimam o papel, colocar um fio, né, uma linha, para unir os papéis, colocar uma substância no papel, para colocar, surgir a cor preta, né, se não for definido, né. Aí eles queimam esse papel dentro de uma lareira lá, e aí vai para a chaminé, aí a fumaça sai preta, né. Quando sai uma fumaça preta, quando tiver saindo a fumaça preta, não tem o Papa. E quando é eleito, né, vamos dizer assim, que a votação está muito empatada assim, quando pode demorar um pouco, né, pode ter empate aí entre 2 ou 3, não sei.